Naquele tempo, Jesus dizia: aqui é a semente do reino de Deus, e com quem poderei compará-la? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves dos céus fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderia ainda comparar o reino de Deus? E ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique bem fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, agradeço de estar aqui com vocês, agradeço ao Padre Rogério pelo convite, agradeço a Deus por ver vocês novamente aqui. Quando nós chegamos, a gente revê desde o diácono até mesmo as pessoas coroinhas que agora cresceram. É um tempo em que nós meditamos o próprio tema da novena desta comunidade. Um só é o vosso mestre. Teve um momento do Evangelho que Jesus disse que nenhum mais poderia ser outro mestre, a não ser Ele mesmo. Então Cristo, Ele que nos ensina. Aparentemente parece ser tão fácil a gente colocar-se como discípulo, porque na realidade nós temos na nossa vida um grande aprendizado. Nós somos discípulos. Inclusive, quando teve o encontro em Aparecida dos bispos com o Papa, e foi feito o documento, de Aparecida, o termo que se usava, nós somos discípulos e missionários, na realidade os dois termos se juntaram. Nós somos discípulos missionários. E já estamos quase encerrando já o mês das missões. Na realidade não tem jeito de ser missionário sem estar na condição de discípulo. Então um só é o nosso mestre. Na realidade nós vamos aprendendo que em toda a nossa vida nós somos discípulos. Nós vamos aprendendo. Então vocês recordem, eu estive aqui nesta comunidade há mais de 4 anos. Destes 4 anos que passaram, quantas coisas nós aprendemos. Vocês aprenderam, eu também. Quantos momentos que nós tivemos, que nós podemos agradecer a Deus, porque o próprio Cristo, Ele fala conosco diretamente. Então Ele é o nosso mestre. Mas em todos os tempos, quando Jesus disse, olha, um só é vosso mestre, na realidade Jesus está nos dizendo que em todos os tempos nós temos o desafio de sermos discípulos. E como que nós vamos ter referência que nós estamos sendo discípulo? A palavra de Deus, ela é sempre atual. O próprio Cristo nos disse, tudo passará, menos a minha palavra. Então a palavra de Deus, ela não passa. E como nós sabemos que estamos sendo discípulos? Em todas as nossas atitudes, em nosso tempo em que nós vivemos. Há 40 anos atrás,
quando começava a nossa diocese, nós tínhamos uns desafios. Hoje, nós temos outros desafios. Então vejamos bem, como que eu sei que eu estou sendo discípulo? É quando eu tenho como referência o próprio Evangelho. Hoje, por exemplo, nós poderíamos dizer que quase 100% de nós temos um celular na mão, não agora, né? O que a gente faz com esse celular? Será que este celular é usado de acordo com o Evangelho? Mesmo quando a gente vê uma falsa notícia, que eles, em vez de falar de falsa ou mentira, falam um nome mais bonito, né? Fake news. Quando a gente vê uma coisa que a gente não tem certeza, será que eu olho para o Evangelho e falo, como que Jesus agiria nessa situação? E quando a gente fica nervoso e já quer dar uma resposta logo, nós deveríamos perguntar, o Cristo que é o nosso mestre, como que ele faria? Então nós também temos como referência o próprio Evangelho, mas quando a gente não fica atento, a gente distorce a própria palavra de Jesus. A gente quer que o próprio Evangelho seja manipulado de acordo com a minha ideia. Todas as informações têm uma ideologia, quer defender alguma coisa. E aí, para a gente descobrir a verdade, temos que colocar o Evangelho à frente. Então não é muito fácil ser discípulo. Olhando para o Cristo, Ele é nosso mestre. Aquilo que eu escuto permanece em mim. Então vocês vejam que é o desafio para nós, em nosso tempo. Se a minha presença, seja virtual, seja presencial, seja na comunidade, seja no trabalho, como que eu estou me colocando como discípulo? Pois Cristo é o nosso mestre. Mas quando nós olhamos para a realidade, a gente vê tanto sofrimento. Na leitura de hoje, São Paulo fala, olha, os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória de Deus que há de vir. Ainda que nós tenhamos limitações, a vida é muito mais. Então um só é o nosso mestre. E aí nós olhamos, todos vós sois irmãos. Parece tão bonito, né? Romântico. Mas é outro desafio. Às vezes, nós procurarmos a Deus e fazer a nossa oração, não é algo tão difícil. Mas o nosso grande desafio é nós sermos de fato irmãos. Se nós olhássemos para a igreja, por exemplo, para a sociedade, uma das maiores dificuldades que existe são as relações, os relacionamentos na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa vida. E como nós podemos mudar isso? Afinal, Jesus, Ele no Evangelho nos encoraja para nós acreditarmos em pequenas coisas. Vocês repararam que a gente parece que busca grandes acontecimentos. Teve um acontecimento, encheu o estádio, a igreja está lotada. Mas Jesus vem falar que o reino de Deus, ele acontece aqui na terra com coisas pequenas. O grão de mostarda. O grão de mostarda é invisível, o original, né, da Bíblia, e ele produz um efeito. E nós somos este grão de mostarda.
E nós devemos mudar o mundo com os pequenos gestos. E como que nós sabemos disso? Quando a gente se torna mais irmãos. Porque a experiência de sermos irmãos é o que fica. Visitando hoje esta comunidade, a gente encontra as pessoas que há dias, há anos que a gente não vê. O coroinha que cresceu, o cerimoniário que ficou adulto, a pessoa que ajuda, que estava firme há 4 anos atrás, está firme até hoje. Olha que beleza. Mudou a cara do padre, mas a pessoa continua firme na comunidade. Então a fé sua não está na cara do padre, né? Mudou, mas essa pequena semente que faz a diferença. E nós católicos, nós somos desafiados neste momento. Repare que o mundo, ele está mais agressivo. Quando começou a pandemia, tinha uns especialistas dizendo, no final da pandemia, o ser humano vai ser diferente, vai ser uma pessoa mais generosa, vai ser alguém que mudou a vida. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo muitos sinais de violência, muitos sinais de agressão verbal, ideológica. E isso não é uma experiência de Deus. A experiência de Deus é a gente fazer a experiência de irmãos, a gente viver esta comunidade. Há pouco eu falava para o diácono que os tempos vão passando, a gente viu essa igreja sem o piso, nós vimos o teto sem a ornamentação, e tudo vai sendo construído aos pouquinhos, e nós somos passageiros, mas a igreja vai ficar até a vinda do Senhor. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tentando viver o tema desta novena. Nós somos irmãos, e é o que vai sobrar da vida nossa, deste encontro com Cristo, que nos faz irmãos e irmãs. E esta sementinha que cresce, este fermento da massa, que pode transformar o mundo. E quando nós olhamos para o mundo, alguns tentam diabolizar o mundo não presta. E o que Jesus fala? Falou para os apóstolos, falou também para São Judas Tadeu. O que Jesus disse sobre o mundo? Jesus disse para os apóstolos, eu não quero tirar vocês do mundo, eu quero que vocês transformem o mundo. Então São Judas Tadeu, ele recebeu esta missão de Cristo, de vencer o mundo, de transformar o mundo, assim como o fermento, ele transforma a massa. Quando a gente vê um bolo, a gente vê um pão, a gente lembra que o que fez tudo aquilo ali foi o fermento invisível. E muitas das nossas atitudes, elas são invisíveis, mas ela produz efeito. Ela produz efeito. E onde tem uma pessoa que é uma sementinha, a realidade é transformada. Há um tempo atrás, há poucos dias atrás, me chamaram, padre, vai na Santa Casa, que tem uma líder de comunidade que está lá internada há dias. Ela quer receber a unção dos enfermos. Eu creio que muitos de vocês conhecem a Santa Casa, como que são os quartos. E aí, num dia de chuva, eu fui. Daí eu cheguei no quarto, a líder da comunidade falou, padre, quem que te avisou que eu estava aqui? Daí, lá no quarto, tinha 3 católicas e uma evangélica. Mas elas tinham ficado tão amigas,
que a evangélica falou: ô padre, Jesus é o mesmo, reza para mim também. Daí eu fiz a oração para todas elas. Ou seja, nós quando temos Deus no coração, a gente transforma a realidade. A gente, onde estiver, ali a gente é um sinal. A gente consegue ser irmãos. A gente consegue formar comunidade. E na própria comunidade, o que faz esse sinal é a perseverança. A perseverança. Quando a gente retorna numa comunidade e vê que as pessoas estão presentes, estão bem, a gente vê que ali tem a semente do reino de Deus crescendo e desenvolvendo. Então, um só é o nosso mestre. Meus irmãos, nós temos que nos cuidar muito para a gente perceber a presença do mestre. Hoje, diante de tantas informações, de tanta poluição de informações, e também na nossa própria comunidade, Cristo se faz aqui presente, pelo testemunho dos apóstolos. Afinal, a nossa igreja é apostólica, nós nos baseamos no fundamento do depósito dos apóstolos, daquilo que eles escolheram da presença do Cristo ressuscitado. Vamos ficar em pé, elevar a Deus as nossas preces, por intercessão dos apóstolos, de forma especial, de São Judas. Confiemos que o Senhor cuida, nos ama e faz com que nós nos tornamos cada vez mais irmãos.